Olá, bom dia. Nós estamos chegando com mais um programa Semeando a Boa Nova. Este programa que estuda, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. Muito obrigado por você estar conosco. Este programa é realizado aqui do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André, em São Paulo, e conta com a sua participação. Você pode ligar para nós no telefone celular 997-666-555. Nesse número você pode mandar também mensagens, chamadas, pode fazer as chamadas ou mandar mensagens via SMS ou WhatsApp. Estamos aguardando o seu contato. Pode mandar um e-mail para a gente também, programa sbn@gmail.com. Todos aqueles que nos contatam recebem como um brinde o livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nós estamos aqui iniciando esse programa Semeando a Boa Nova com a equipe Apóstolos, atendendo os seus telefones, a Suzete. Na equipe de apoio nos comentários, o Anderson, a Clarissa, o Danilo, o Fernando, o Flávio, o Hélio, a Juliene, o Marinho, a Patrícia e o Valdecir. E hoje também contando com o nosso querido Edu Patrício, que está aqui com a gente para nos ajudar nos comentários. Recebendo hoje com muito carinho aqui o Semeando a Boa Nova, o nosso companheiro Mário Mas. Mário, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. O Mário é psicólogo e também apresentador lá da Rádio Boa Nova de Guarulhos. É um prazer estar com você aqui, Mário, para falar desse tema tão importante, né? Muito importante. Para os dias de hoje. Também. O tema de hoje, equilíbrio emocional. Vamos falar aí que a busca do equilíbrio emocional tem se tornado um desafio, um verdadeiro desafio nesses tempos de isolamento social. Hoje nós vamos conversar sobre isso e como buscar o controle das nossas emoções, tudo com base na filosofia espírita de Allan Kardec. A gente começa, Mário, perguntando para você, de que maneira o isolamento social que nós estamos vivendo em função da pandemia, de que maneira esse isolamento pode afetar o equilíbrio emocional das pessoas, Mário? Olha, como nós somos seres gregários, nós vivemos em comunidade, em interação interpessoal. Aliás, eu lembro de uma colocação no livro de André Luiz, dizendo que eles se alimentam da conversação no plano espiritual. Uhum. A presença um do outro troca um magnetismo que traz um alimento psíquico que nós ainda não entendemos direito. Bom, quando nós estamos interagindo, nós estamos permutando valores. Estamos recebendo, doando constantemente. Então, a convivência social é muito importante. E esse isolamento, de alguma forma, faz as pessoas tomarem contato consigo. Tanto do lado sombra, como diz o Jung, como do lado iluminado, que é despercebido muitas vezes, não alcançado. Então, ela tem uma função, de alguma forma, no crescimento do ser humano. Mário, quando você cita Jung, quem é o Jung? Conta pra gente aí quem é o Jung. Ele é um psiquiatra suíço, um dissidente do Freud, e que ele faz algumas colocações, traz algumas ideias que, no meu ponto de vista, ele vai além do Freud. Quando ele fala do inconsciente coletivo, ele está falando das nossas várias existências. Uhum. Né? Ele teve experiências mediúnicas com uma parente dele, que mexeu bastante com ele. Ele é um gigante da área do psiquismo, é um gigante. Uhum. O alcance dos estudos dele é devastador. E Joana de Ângeles comenta muito nos seus livros, na série psicológica, o trabalho do Jung. E é interessante que muitas pessoas questionam Joana de Ângeles por causa disso, que ela não foi psicóloga. Por que ela fala de tanta psicologia? Uhum. E ela fala que quando estava organizando essas equipes de psicólogos para o planeta, ela fez parte dessa equipe. Ela não é psicóloga, mas de mentora desse grupo todo. Uhum. Então, o Jung ainda tem muita coisa para a gente descobrir. É muito vasto o trabalho dele. Bem amplo o trabalho dele, né? Sim. Muito bem, nós estamos aqui com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre equilíbrio emocional. Se você chegou agora aí, está nos acompanhando pelas redes sociais,
compartilhe aí a página, chama os seus amigos, chama os participantes da sua rede social para também assistirem o Semeando a Boa Nova. Lembrando que nós estamos ao vivo também no Facebook e também no YouTube. Você pode nos acessar tanto no Facebook Live, aqui do programa Semeando a Boa Nova, ou também lá no YouTube. Você procura lá Semeando a Boa Nova, você vai assistir o nosso programa em tempo real, ao vivo aqui, né? E vai poder fazer os seus comentários, dar a sua opinião, que o chat está aberto. Então vai lá no YouTube ou assiste aqui também pelas páginas do Facebook Live. Bom, o Hélio Delanossi, bom dia, Hélio, um prazer estar com você. Bom dia a todos e a todas. Hélio, a gente está falando sobre equilíbrio emocional e o Mário fez uma colocação muito interessante. Ele diz assim, que o equilíbrio emocional, e ele citou Jung quando ele diz assim, que fala das sombras, né, Mário? Sim. Da possibilidade de você compartilhar sombras também das pessoas, né? Sim, tomar contato com ela, tirar para fora. Isso, mas também pode ter um lado bom, né? Lado bom, o lado iluminado. O lado iluminado. Como é que o espírita, aquele que adere à doutrina espírita, como é que ele pode descobrir ou pode trabalhar o lado bom do relacionamento entre as pessoas, principalmente nessa época de isolamento social? Eu acredito que o Espiritismo ele veio, né, com a finalidade maior, foi de falar da nossa dualidade, né? Que nós somos dual, nós temos um corpo físico e um corpo espiritual, né? Nós somos um espírito que possui no momento um corpo, né? Nós já temos uma dualidade. E que nós já existíamos antes, né? Que nós estamos vindo de algum lugar, com muitas experiências adquiridas, e que não somos iguais. Não é? Então você pega dentro de uma família, nós vamos estar falando muito, acho que sobre isso, nós estamos confinados dentro de uma casa, todos de uma mesma família. Às vezes você é com uma pessoa com 3 filhos ou com 2 filhos, mais a mãe e a sogra, ou uma tia muitas vezes, um irmão que mora junto. Não somos iguais. Nós temos a mesma origem, mas o grau de evolução, o grau de percepção de uma mesma situação é completamente diferente de um para o outro. Não temos a mesma percepção. Então, o mesmo fato, uma notícia que chega simultaneamente para todos, impacta diferente para cada um dos membros daquela família. Uns poderão ficar contentes com aquilo, outros poderão ficar muito tristes. Vou pegar um exemplo bem jocoso, um exemplo bem terra-terra. O Palmeiras ficou campeão da América, que os corintianos da família vão ficar... do mundo, só lembrando que será do mundo, não é só da América já foi. Os corintianos que estarão ali, vai ter corintiano, vão ficar tristes, e outros vão ficar alegres, a notícia é a mesma, o fato é o mesmo, né? Sim. Então esse mesmo impacto da pandemia, hoje que impacta a todos, impacto diferente cada um da família, não tem nada a ver o que faz com o outro. Então o Espiritismo, como ele revela isso, nós trabalhamos com essa premissa, que nós chegamos, não fomos todos criados ao mesmo tempo, fomos criados simultaneamente, né? Estamos em grau de evolução diferente, em percepções diferentes, que nós temos que realmente respeitar e procurar em cada um dos nossos confrades, daquelas pessoas, dos nossos familiares com que nós convivemos, o lado bom dele. Porque se você focar o lado ruim dele, e ele focar o lado ruim seu, não vai dar certo, né? Vai ter problema. Muito bem. Eduardo Patrício, bom dia. Seja bem-vindo, Edu, aqui ao Semeando a Boa Nova, e obrigado por estar com a gente aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia a todos, aos ouvintes, nossos irmãos. É interessante, né, a gente pensar, o Espiritismo nos traz, basicamente, os ensinamentos do Mestre Jesus. O que ele pregou há 2000 anos e nós estamos ainda buscando aprender e praticar. Que são condutas de vida, né? Procurar a tolerância, o amor, a caridade, muitas ações sempre voltadas para o lado positivo. E esse processo nosso, por que ele nos trouxe isso? Porque nós precisamos aprender a fazer isso ainda, estamos aprendendo. E agora, essa situação do isolamento, ou entre aspas, ficar em casa 24 horas com a companheira, com os filhos, é o momento que nós temos que exercitar muito esse aprendizado que nos foi dado, né? Então, acho que a gente tem uma excelente oportunidade de praticar a essência do Espiritismo
começando no nosso lado. Muito bem, você que está... Mário, por favor. Posso fazer um comentário? Claro, por favor. Tomar contato com esse lado iluminado é um aprendizado social que a gente vai adquirindo através do esforço pessoal. Socialmente, nós aprendemos a ver o lado sombra. Uhum. A nossa ciência, de um modo geral, sempre teve voltado no lado doentio do ser humano, porque é o que predomina no planeta de expiação e prova. Ainda nós não vivemos num alto nível de consciência por causa das sombras que precisam ser trabalhadas, milenares que carregamos internamente. Joana de Ângeles faz uma colocação muito importante. Ela fala o seguinte: por mais que nós estejamos engajados na sociedade, vivendo com o mundo material, nós não podemos deixar de viver a nossa transcendência. Por quê? Se nós não vivemos a nossa transcendência, a vida perde o sentido. Porque nós ficamos identificados com as questões materiais do mundo. Identificado é ficar colado, grudado, reduzido às questões materiais. E nesse estado de consciência as coisas não têm sentido. Perde o nexo. Porque nós vamos ser orientados, empurrados pelas questões materiais. Quando nós nos identificamos com as questões espirituais, imortalidade, pluralidade da existência, evolução, o indivíduo entra num estado de consciência de elevação, onde esse estado de elevação consegue entender tudo o que está acontecendo. Na redução do mundo material, as coisas não têm nexo, não sabe o que vai acontecer. Então, nós precisamos também nos esforçar para tomar contato com o nosso lado iluminado. Porque nós aprendemos que era pecado reconhecer as nossas virtudes e qualidades. Era pecado, era vaidade. Então nós tínhamos que negar, como se isso fosse sinônimo de virtude. E aí nós geramos uma série de tormentos psíquicos, de negar o nosso lado iluminado, de tomar contato somente com o nosso lado sombra. Eu sou um infeliz, eu sou um pecador, eu sou errado, etc, etc. Então como que fica o mundo dessa pessoa? Bastante perturbado. E aí nós entramos numa faixa mental de perturbação que se conecta com o mundo espiritual inferior, permutando valores doentios, onde a vida fica mais difícil ainda de ser entendida. Uhum. Quer dizer, Mário, você sugere que as pessoas prestem mais atenção no seu lado interno, no seu lado Sim. espiritual, né? Já que o lado material, ele aflora, pode mostrar coisas que são limitadas. E o espiritual mostra coisas mais ilimitadas, né? Muito Sim. mais amplas, né? Muito bem, você que nos acompanha, uma dica para você aí. Participa do programa, responde para a gente aí. Qual é a maior dificuldade que você está encontrando ou encontrou, ou acha, né, que existe, para manter o equilíbrio emocional em tempos de pandemia? Qual é a maior dificuldade que você acha que tem de manter o equilíbrio emocional? Conta pra gente, deixa a gente saber, porque a Clarissa está acompanhando aqui tudo em tempo real, né, Clarissa? Clarissa, bom dia. Como é que nós estamos nas redes sociais? Nossa, tem bastante gente, viu, passando por Que bom, aqui, ótimo. dando um bom dia. Já tem pergunta já que eu vou fazer para o Mário também. Passa por quem está por aí, depois você faz a pergunta para o Mário. Vamos lá, mandar um abraço para Maria Saboleski, a Lele Mantuani, o Flávio Tolini, que não está aqui, mas está na escuta, a Mônica Sersosimo, a Nelly Bauer, Yara Delanossi, Ivana Galindo, a Helenice Delanossi, que está nos ouvindo lá de Araraquara. Oh, que beleza, muito obrigado, Luzia Helenice. Zago, Sandra Pontes, e tem mais um pessoal aí dando bom dia para nós, então bom dia para todos. E temos uma pergunta do Walter Page, Mário. Ele pergunta qual é a hierarquia entre algumas coisas que eu vou comentar com você. O que manda, o que vem antes, né? É o mental, é o espiritual, é o emocional, o vibracional, o orgânico, a saúde física, relacionamental ou familiar? Qual que é o comando de tudo isso? Uau, que pergunta difícil. É simples, né? Bem simples, né? Olha, eu não tenho a resposta. O que eu penso é que o lado mental e espiritual está no comando, mas está de tal forma harmônico que é difícil de fazer uma separação, né? Agora, tudo promana do espírito, a centelha divina, que tem o corpo mental, que produz pensamentos, que tem reações emocionais, que tem reações físicas, né? Existe aí toda uma cadeia que nós ainda não temos isso destrinchado
para entender. O André Luiz, quando fala do corpo mental, no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala que eles na espiritualidade ainda estão estudando o que é o corpo mental. Nós ainda não sabemos direito. Ô Mário, você tem mais alguma pergunta para o Mário? Não, o pensamento gera emoção ou a emoção gera o pensamento? Essa é uma pergunta bastante questionada, né? A terapia cognitiva diz que o pensamento gera emoções como consequências. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Temas da Vida e da Morte, ele fala que os pensamentos também geram emoções, mas tem outras abordagens psicológicas que considera que primeiro vem a emoção ou o sentimento e daí é produzido os pensamentos. Mas parece que eles estão muito próximos, um atua no outro de forma muito sutil. Ok, Mário, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para você, que acho que deve ser uma pergunta que os nossos ouvintes devem estar pensando nesse momento aí. Porque esse momento de pandemia que a gente está vivendo, o isolamento social, que nos forçou a um confinamento, vamos chamar assim, fez com que nós estivéssemos mais tempos juntos com pessoas que nós são da família, mas nós habitualmente não estávamos juntos com elas tanto tempo. Né? As famílias estão mais próximas, etc. Será que aqueles sentimentos de ódio, mágoa, de rancores, né? Aqueles sentimentos menos nobres também não ficaram mais expostos, também não estiveram mais em evidência? O que isso pode gerar para o nosso equilíbrio emocional? Olha, eu acredito que sim. Realmente o nosso lado sombra, aquelas coisas escondidas, colocadas embaixo do tapete. Porque na convivência social nós temos que fazer concessões, nós temos que abrir mão, nós engolimos sapos, nós fazemos os outros engolir sapo ainda, né? Então, estas coisas ficam expostas. E acredito, até com base no livro do Manuel Filomeno de Miranda, do último, que isso é uma aceleração da transformação social. Porque se for deixar por nossa conta a transformação do planeta, é difícil cada um de nós parar, fazer um mergulho interno e fazer um trabalho de renovação. Nós estamos tão detidos nas questões sociais, nos nossos problemas existenciais, que nós não paramos para olhar para nós. Nós estamos preocupados com a internet, estamos preocupados com o dinheiro, com o nosso cargo, com o nosso passeio, e tem um parente aqui sofrendo, tem um amigo ali passando necessidade, e a gente passa por cima disso por causa do consenso social. É permitido você não olhar para as pessoas, porque elas que fizeram isso com as suas vidas, elas que se virem. Então, esse momento fez com que as pessoas tomassem mais contato consigo, da sua fragilidade. Joana de Ângeles, falando não dessa epidemia, de um modo geral, da pandemia, ela diz que faz o indivíduo tomar contato com as suas fragilidades. Por mais que ele tenha uma boa condição social, tenha poder aquisitivo, poder de prestígio, ele está vulnerável como qualquer pessoa que não tem dinheiro. Nesse momento, equalizou tudo. Nós estamos no mesmo patamar. Então, isso acelera as pessoas conviverem juntos. Eu vejo a sua sombra, você vê a minha sombra. Aquelas coisas que a gente não se dá dinheiro, não se dá direito, gera atritos, mas pode gerar também crescimento. Então, acelera o processo, senão a gente não sai disso. Uhum. E ainda mais num momento tão intenso em que nós convivemos com aqueles que Deus colocou no nosso caminho para que a gente possa trabalhar tudo isso, né? Exatamente. Os nossos familiares são aqueles espíritos que Deus, de alguma maneira, reuniu no mesmo lar, como se fosse uma escola. De todas as instituições da Terra, a família é uma grande oficina de trabalho, né? Para a gente trabalhar a fraternidade, o nosso lado luz. Então, viver isso de maneira intensa na pandemia, no isolamento social, aflora esses sentimentos, mas também é uma oportunidade da gente trabalhar o que a gente precisa. Porque antes da pandemia, você simplesmente ignorava a sua família e tinha seus outros contatos sociais. Sim. Durante a pandemia, você precisou, nós todos estamos precisando conviver intensamente. Aprender um novo convívio, né? Aprender um novo convívio com aqueles que são necessários para a nossa evolução. Muito bem. Esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Cleaning Solutions. A Cleaning Solutions é uma empresa especializada em higienização de ambientes empresariais, domésticos, com produtos certificados pela Anvisa para combater o Covid-19.
Cleaning Solutions, Avenida Dr. Cesário Bastos, 390 em Santo André, pertinho da Praça Kennedy. Telefone da Cleaning Solutions para você contatá-los, 4437 1414. 4437 1414. Se você quer nos apoiar como faz a Cleaning Solutions, entre em contato com a gente. Lembrando que todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ganhadores da semana passada, as ganhadoras, a Rosemary Dutra e a Luciana Wesley, vão retirar os livros aqui no Núcleo Espírita O Semeador, todos os sábados, logo após o programa, dá em torno das 10 horas, pode vir para cá e pega os livros aqui com a gente. Hélio Delanossi queria fazer um comentário. Eu queria provocar aqui um pouquinho o Mário, né? Opa! Para entrar no tema mais profundamente. A gente imagina muitas vezes que esse assunto é um assunto novo, né? Agora estão falando disso aí. Isso é muito antigo, se fala isso. Os hindus, né? Os hindus eles falavam e falam até hoje, né? Diz que o ser humano ele vive em uma casa de 4 cômodos. Né? Ele tem 4 cômodos nessa casa dele. Todos nós vivemos numa casa de 4 cômodos. Um dos cômodos é o cômodo físico, né? O outro é o cômodo, é o corpo mental. O quarto físico, o quarto mental. Depois tem o quarto espiritual e tem o quarto emocional. São 4 cômodos. E a exemplo do pêndulo, né? Quem já se balançou naquelas balanças de parquinho, né? Aquela balança faz aquele pêndulo, assim que ela vai para lá, ela vai e volta assim. Mas quando ela vai, ela dá uma paradinha, né? Antes de voltar, ela dá uma paradinha para descer de novo, né? Essa paradinha. E muitas vezes nós paramos, né? Tempo demais num ponto antes de voltar para o outro ponto. Então, dificilmente se encontra uma pessoa que visita esses 4 cômodos todos os dias. Ela dá uma passadinha, né? Ela observa lá como é que está o quarto espiritual dela, como é que está o quarto emocional dela, o quarto físico dela. Normalmente elas ficam paradas num dos quartos, mais tempo do que devíamos, né? Então, nesse momento em que nós vivemos a pandemia, todo mundo junto, você falou, eu até lembrei disso porque você falou agora há pouco, que a pandemia acertou todo mundo, né? Você eu posso morrer, esse bicho me pega também. Pega eu que não tenho dinheiro, que tenho dinheiro, pega a minha empregada que não tem dinheiro, né? Pega o jardineiro que eu nem convido, ele pega todo mundo. Então, será que foi todo mundo, fomos todos para o mesmo quarto e agora estamos todos embolados e pensando juntos, coisa que não fazíamos antes? Eu penso que sim, porque nós estamos reencarnados com o objetivo de crescer, né? Estamos no mesmo quarto planetário, né? Vivendo situações diferentes internamente, cada um vivendo conforme as suas possibilidades, o seu alcance evolutivo. Agora, você veja que é uma situação atípica que quebra determinados padrões de funcionamento da sociedade, onde as pessoas são obrigadas a sair do seu esconderijo, da sua zona de conforto, para pensar na existência, para pensar em algo maior. Então, a pandemia trouxe para as pessoas reflexões inimaginadas anteriormente, por causa dessa zona de conforto, por causa dos condicionamentos sociais, de atender apenas os interesses pessoais e de grupo, não é? Então, agora o indivíduo é obrigado, através dessa situação crítica, a sair de si mesmo e ir ao encontro do outro. Por exemplo, aceleração do processo de crescimento. Cada um, na sua religião, aprendia a fazer o bem, vai na igreja uma vez por semana, no centro, faz isso ou aquilo. Com a vinda da pandemia, determinados grupos sociais se reuniram para atender pessoas que estavam passando fome, pessoas que não podem sair de casa porque é do grupo de risco. O indivíduo que é solteiro no prédio atende todo o prédio oferecendo seus préstimos. As empresas
também oferecendo seus préstimos através de dinheiro, de doações de várias coisas. Então me parece uma aceleração da solidariedade, de aprender a ser solidário, fraterno, sociável, amistoso. Então, nós, não é como muitas pessoas estão vendo, que é um caos. Atrás desse caos tem uma ordem, tem uma direção, as coisas estão indo muito bem, sim senhor. Muito bem, Clarissa. Turíbio, tem bastante comentários, temos mais perguntas Faça aqui. os comentários, as perguntas, dá um abraço para quem passou por aí e está nos prestigiando aí. Queria mandar um abraço para o pessoal que passa no WhatsApp, Turíbio, fala lá com a Suzete. E no YouTube, hein? No YouTube também a gente vai dar uma olhadinha lá. No WhatsApp antes, Turíbio, só relembrando o número, né, 997-666-555, para quem quiser conversar conosco. Quem passou por lá foi a Nelly da Vila Zelina, a Regina de São Bento do Sapucaí, a Eunice de São José dos Campos, a Cida de Santo André, a Sandra Bronson e o David de Tu. Olha quanta gente de lugar diferente, né? Muito bom. Fazer um comentário da Denise Machado. Ela falou que uma das dificuldades é controlar nossa emoção e manter o equilíbrio para lidar com quem perde o equilíbrio. A gente manter para lidar com os outros. Porque às vezes ocorre um sequestro neural, principalmente das crianças. E quando a gente se dá conta, a nossa paciência se foi. No mais, o confinamento aperta mais os laços afetivos, favorece a percepção de todos e de cada um. Uhum. A Luzia Zago, ela respondeu a pergunta do dia, né? Qual a principal dificuldade, né? E o que ela está fazendo? A Luzia Zago, ela comentou que o que ela está fazendo na pandemia é preencher o dia, o tempo, fazendo serviço voluntário em casa. A Yara Delanos comentou que é muito importante esse assunto. O Walter Page comentou da oração, que ele tem procurado se apegar nisso. E temos uma pergunta do Rogério Quadro. Quais técnicas, exercícios ou práticas nós podemos aconselhar para manter o equilíbrio emocional? Mário? Olha, o relaxamento completo. Você encontra na internet vídeos de indução, meditação, acompanhado de música, pode ajudar bastante. No YouTube, Louise Hay, que foi uma psicóloga americana, que ela se curou de um câncer através da mudança de padrões de pensamentos. Ela tem vários vídeos dispostos no YouTube que as pessoas podem se valer, onde ela induz a pessoa ao relaxamento, tanto para lidar com as emoções, como com a parte cognitiva e corporal. Então vale a pena. Ela tem, por exemplo, 2 DVDs que eu recomendo muito. Meditações para o amanhecer e meditações para o anoitecer. 30 minutos de meditação, muito bom. Muito bem. Tem mais perguntas aí? Por enquanto não. Muito bem. Nós estamos aqui com Semenda Boa Nova, hoje falando sobre equilíbrio emocional. Contata a gente aí, 997-666-555, ou na nossa página no Facebook Live e também no YouTube, lá no chat do YouTube, você menciona lá a sua pergunta, que nós estamos aguardando o seu comentário. Ô Mário, a gente quer, eu queria pegar um assunto aqui, um tema, que se notabilizou na década de 80, 90 mais especificamente nos Estados Unidos, num trabalho feito pelo professor, aquele psicólogo americano, né, ligado a Harvard, o Howard Gardner, que trabalhou as múltiplas inteligências, né? E ali uma das inteligências era a emocional, que depois se notabilizou esse trabalho. Aqui no Brasil teve um livro campeão de vendas aí, que era do Daniel Goleman, né, que trabalhou isso, né? O que é inteligência emocional? Conta pra gente, Mário. E o que isso tem a ver com... Onde é que o espiritismo pode entrar nisso? Assim como nós estamos de inteligência cognitiva, de escolher fazer uma coisa ou outra, a ideia que eu me lembro, que eu estudei um pouquinho isso, a inteligência emocional é você levar a inteligência para as emoções. Em vez de, numa provocação, eu reagir agressivamente, que é falta de inteligência, é irracionalidade, eu jogo inteligência na emoção. Eu estou com raiva, mas eu vou me segurar. Então eu estou dominando essa emoção, né? Alguém me provoca para brigar, eu tenho uma reação imediata de pular em cima da pessoa e eu me contenho. Isso é uma inteligência emocional. Então eu estou trazendo inteligência
para uma coisa que antes era tida como uma coisa reativa, que o indivíduo não tem controle. Não, nós temos que cada vez mais ter domínio sobre nós mesmos. Alguns dizem que é repressão. Ah, mas eu estou com raiva e eu não coloco isso para fora, eu estou reprimindo, eu estou me inibindo. Eu costumo dizer, não, você está se autoeducando. Porque eu não posso simplesmente ter uma reação grosseira dessa, que eu coloco a minha vida em risco, a vida do outro, eu vou viver em permanente discussões ou atritos sociais, porque vai haver divergência sempre entre as pessoas. Então, eu tenho que aprender. E veja bem, as nossas qualidades são adquiridas através dos milênios. A nossa capacidade hoje de sociabilização, de estar aqui interagindo todos nós, foi algo custoso no nosso processo evolutivo. Não é uma coisa que a gente acorda já sociável. Não, nós tivemos as nossas tribos, os nossos grupos para defender, os vizinhos para fazer conluios. Nós vamos aprendendo a desenvolver essas qualidades. A parte cognitiva, ela vem primeiro, por condições naturais. A parte emocional, ela vem de carona para a gente começar a trabalhar. Porque a gente pensava, a ciência de um modo geral, que era uma coisa que não tinha controle. E aí a ideia do Freud de repressão fez com que muitas pessoas tivessem medo dessa repressão. Porque a repressão é ruim. Se eu guardo uma raiva embaixo do tapete e acho que está tudo resolvido, não está. Cada vez que eu vou conversar com aquela pessoa que a minha raiva está no tapete, eu vou ser agressivo com ela sem que eu perceba. Eu vou fazer comentários maldosos sobre ela, porque aquilo não foi resolvido. Então eu tenho que pegar aquilo debaixo do tapete e trabalhar. Olha, eu estou com raiva de você. Como que eu faço isso? Né? Se eu tenho que falar com ele, que é o motivo da minha raiva, e ele já desencarnou, o que eu faço? Não resolvo? Não resolvo. Internamente eu vou fazer aquilo que a psicologia chama de elaboração. Então eu vou imaginar que eu estou conversando com você, olha, você desculpe aquele dia que eu te provoquei, eu fiz isso ou aquilo. Eu vou elaborando, equacionando o problema. Tem muita gente que vive um inferno de lembranças ou de culpa, porque o parente desencarnou, no momento de briga, de coisas que não foram resolvidas, e acha que vai ter que viver eternamente assim. Não, nós podemos resolver, podemos conversar com a pessoa mentalmente e às vezes até espiritualmente. Agora, você está citando uma coisa interessante, você está falando da relação entre as duas pessoas, que eventualmente podem aí suscitar esses desentendimentos, ou até o entendimento que está sugerindo, né? Sim. Agora, e o espírito? Os espíritos podem influenciar o desequilíbrio emocional? Muito mais. Falando em Allan Kardec, quando ele pergunta, quando os espíritos respondem que nós somos mais influenciados do que imaginamos. Manuel Filomeno de Miranda fala que nós somos mais obsediados, mesmo os espíritas não têm ideia do quanto nós somos obsediados. Então veja bem, se eu estou do lado de você, eu estou triste, eu estou depressivo, você daqui a pouco vai começar a sentir um mal-estar, porque eu posso te contaminar com as minhas vibrações, com a minha depressão. Agora você pega um desencarnado que está há 50 anos carregado de ódio de alguém, está fervendo, está espargindo aqueles raios venenosos. Quando ele chegar perto do seu objeto de vingança, o que vai acontecer com esse encarnado? Ele vai ficar muito mal, vai ficar desequilibrado. André Luiz, ele fala até de doenças simulacros. Se um tuberculoso se acopla a mim, eu começo a sentir problemas no meu pulmão, dificuldades de respirar. Então a influência do desencarnado é muito mais do que nós imaginamos. Agora, vamos do outro lado. Eu aprendo os ensinamentos cristãos, leio sobre o Evangelho, trabalho o Evangelho de Jesus, o Evangelho no lar. Isso pode ajudar o equilíbrio emocional? Muito e graças a Deus. Que bom. Muito e graças a Deus. Porque, aí que está, você veja, nós não tínhamos direito, não tínhamos conhecimento de como trabalhar essa questão. O Espiritismo, como a terceira revelação, ele vem, levanta o véu e mostra uma realidade para nós inimaginada. Então, a proposta, por exemplo, da caridade, onde o indivíduo ele se abre, ele sai do seu egoísmo, do seu egocentrismo,
que é um círculo fechado, onde o indivíduo pode se perturbar e vai ao encontro do outro. Nesse encontro do outro, ele já saiu de si mesmo, ele permuta valores com a pessoa e começa a mudar as suas energias, seus pensamentos, seus comportamentos. Ele começa a aprender com o outro. Sem contar que quando eu estou promovendo o bem, fazendo o bem, interessado no bem, eu entro em sintonia com regiões mais elevadas ou com benfeitores espirituais, que vai fortalecer ainda mais essa boa disposição de melhoria. Muda o padrão vibratório. Muda o padrão. Edu, queria fazer um comentário? Então, se a gente pensar no nosso processo evolutivo do ser humano, a gente começa com um instinto, né? Que é uma reação à nossa condição pessoal, individual. Eu vejo para mim, eu cuido de mim e tudo mais. E a nossa inteligência, nossa evolução intelectual vai nos trazendo parâmetros de que não devemos agir só dessa maneira. Então vamos desenvolvendo os sentimentos e, em função disso, as emoções que vão nos envolvendo na nossa caminhada. Dentro desse princípio, como a gente imagina uma evolução, a gente ainda tem muito instinto nas nossas emoções, né? A gente reage primeiro antes de usar a inteligência na emoção. E eu acredito que o Espiritismo nos traz esse processo de buscar justamente essa inteligência emocional, o controle das emoções, que eu entendo que é esse o grande segredo do nosso equilíbrio. O Hélio nos trouxe a questão das casinhas, quer dizer, cada uma dessas casinhas, uma delas que esteja em desequilíbrio, todas as outras ficam em desequilíbrio. Então é importante cuidar de todas elas. E a emoção, para mim, é aquela que ela é muito sutil para nós. Às vezes a gente não enxerga que nós estamos desequilibrados por uma questão emocional. E a gente se deixa levar por condutas que a gente não faria se tivesse uma racionalidade maior. O que eu estou querendo dizer assim, hoje, com essa questão toda da pandemia, de estar 24 horas, às vezes, em casa com as crianças, enfim, se a gente se julgava paciente no ambiente de trabalho, em algum lugar, a gente vai ver se a gente realmente era paciente em casa. E aí, às vezes, a gente descobre, puxa, eu achei que eu era paciente, eu achei que eu era tolerante, e a gente está vendo o quanto a gente ainda precisa trabalhar essas emoções para a gente ter um equilíbrio verdadeiro. Né? Agora, o Mário, a Clarissa quer fazer tem uma pergunta, do ouvinte não. Mário, vamos falar de um tema que... Eu posso só colocar uma... E temos perguntas sim, depois a gente faz. Então vamos lá, eu quero perguntar um negócio para o Mário. Na mesma linha. Na mesma linha, que infelizmente, né, ou felizmente, não sei, acho que também não foi possível que fosse diferente, alguém pegou essas informações evangélicas, que tem inclusive na Bíblia, inclusive, né, que a Bíblia é a história de um povo que prestou muita atenção, né, na sua evolução, registrou toda o seu caminhar e colocou isso colocou dentro da igreja, né, colocou dentro da igreja, dentro do templo. Então, para você poder vivenciar aquilo, você tinha que entrar lá dentro, você tinha que colocar um véu para poder ler, né, ajoelhar, enfim. Rituais. Criou uma série de dificuldades para que as pessoas tivessem acesso a essas informações. Mas se você vai lá em Provérbios, por exemplo, da Bíblia, eu prestei atenção no que o Mário estava falando sobre inteligência emocional, o que fala no Provérbios? O Provérbios diz o seguinte: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Olha, isso aí alguém disse 4.000 anos atrás. Né? Diz também assim, o sábio de coração é considerado prudente, mas quem fala com equilíbrio promove a instrução. Olha, isso está lá em Provérbios também, e está lá também, diz o seguinte, que diz que você tem que agir e não reagir. Haja e não reaja. Olha que interessante, né? Sim, haja e não reaja. Isso se falava há 4.000 anos atrás já desse processo. Então eu acredito que nós temos que revisitar essas informações todas que estão lá atrás, até que nós possamos, hoje que nós já temos as pessoas que interpretam para nós essas informações de forma mais científica, né?
escreve um livro inteirinho sobre inteligência emocional, por exemplo, né? Sobre a age e não reaja, né? E disseca toda essa coisa. Mas se nós voltarmos agora, que temos esses companheiros, esses amigos que já analisam para nós cientificamente, vamos voltar a visitar novamente essas informações e verificar que tem muita coisa boa lá atrás que vai melhorar o nosso alicerce. Porque se nós não tivermos um alicerce sólido, pode ser que chegue uma informação aí hoje nova, que parece nova, né? Mas que vai desestruturar o edifício, né? Porque não está alicerçado em alguma verdade ou uma coisa experienciada ao longo desses 4 ou 5 mil anos. Aí, né? E como não lembrar de Jesus também? Jesus era um espírito de tal elevação moral que ele era imperturbável. Ele nada mexia, porque ele vivia... Nada mexia com o equilíbrio emocional dele, né? Porque ele vivia em completa harmonia com as leis universais, né? Ele vivia em completa harmonia com as leis de Deus. E é observar o exemplo de Jesus nos constando ao amor, à compreensão, ao perdão, à fraternidade, né? Enfim, então Jesus é o grande exemplo que a gente teve aqui. Quando ele era instigado, por exemplo, a reagir, né? O caso mais típico, acho que mais famoso, ou famoso, né? Não é a palavra correta, o mais exponencial, que é o caso da mulher adúltera, das pedras lá, né? Atira a primeira pedra. Quando ele é instigado a reagir, né? Ele agia. Os fariseus instigaram ele o tempo inteiro. Ele agia. Ele levava a pessoa ao pensamento. Então pensa, tá bom, então, você não tem nenhum pecado, taca a pedra pra você, então vai. Mas mostrou um equilíbrio emocional, né? Da época, né? Edu? A gente tem que pensar um pouco numa questão que, às vezes, as pessoas que se comportam de uma maneira bem equilibrada em determinadas situações, às vezes não demonstrando a emoção que outros demonstram, às vezes é visto como uma pessoa que não tem sentimento, que é muito fria em relação à situação. Quer dizer, então, às vezes você ter equilíbrio emocional vai passar por esse julgamento, vamos dizer assim, de uma pessoa fria, que não tem sentimento, que não está sentindo nada. Quer dizer, tem os dois lados aí da situação, infelizmente. Perfeito. Ô Mário, a Clarissa tem pergunta de ouvinte aqui, mas nós vamos precisar fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova, porque a gente tem um break aqui que a gente precisa fazer agora para ajustes técnicos e tal. E então a gente vai fazer a paradinha. Eu vou deixar uma pergunta para você e depois a Clarissa vai catalogar as perguntas dos ouvintes e a gente vai passar por elas já aqui no retorno. Mas eu queria que você focalizasse depois do nosso retorno aqui um assunto que o tema, uma palavra bonita, que todo mundo fala dela e que eu quero entender, quero que você explique para a gente, para o nosso ouvinte aqui, qual a importância dela, que é o famoso autoconhecimento. O que é isso? Como é que isso pode ajudar a gente nesse período aí de isolamento social? Como é que é essa história de autoconhecimento? Porque todo mundo fala disso hoje, né? Não, você precisa conhecer. Mas não é tão simples assim, isso não é tão fácil. Né? Então você vai contar para a gente já. Você que está com a gente na nossa audiência, no YouTube ou também no Facebook Live, liga para a gente aqui no 997-666-555 ou faz o seu post, faz o seu comentário no chat aí do YouTube, faz a sua pergunta, que nós vamos voltar já com esse programa aqui que está falando sobre equilíbrio emocional. E vai respondendo a pergunta do dia: qual é a dificuldade que você encontra para manter o equilíbrio emocional no período da pandemia? Voltamos já. Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site cleansol.com.br. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC.
Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Casa Rossi, o home center do seu bairro. A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte. Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Muito bem, estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema equilíbrio emocional. Esperamos que você esteja gostando e posta aí o seu comentário, diz o que você está achando do programa, para nós é muito importante a sua opinião. Aliás, você nos ajuda a fazer o Semeando a Boa Nova. Liga para a gente aqui, 997-666-555. Pode mandar também a sua pergunta, o seu post. Todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Muito bem, nós estamos falando sobre equilíbrio emocional e hoje estamos recebendo aqui com muito carinho o Mário Mas, que é psicólogo e apresentador lá da Rádio Boa Nova. Mário, a gente tinha deixado para você uma pergunta antes do intervalo, e já nós temos pergunta de ouvintes aqui também para você. E a pergunta era para você falar da importância, o que é o autoconhecimento, que é uma expressão que tem sido muito usada atualmente. O que é esse autoconhecimento? Como é que ele pode nos ajudar ou a facilitar, nesse período de isolamento, as questões da melhoria do relacionamento? Olha, como você falou, é muito falado do autoconhecimento e pouco praticado. Bom, eu vou fazer uma consideração de um psicólogo espírita. Quando nós falamos de comportamento, não podemos esquecer da evolução. E quando se propõe, olha, o indivíduo tem que se autoconhecer, mas qual é o nível de consciência que essa pessoa tem para se conhecer? Não dá para o indivíduo ter uma visão de si mesmo muito clara se ele está perturbado. Então depende também do grau de evolução dessa pessoa, como está lá no Livro dos Espíritos, na escala espírita. Então você imagina, o indivíduo se propõe a se conhecer, quem eu sou, né? E ele tem um crime praticado, uma coisa muito errada que ele fez e que não foi resolvida. Quando ele começa a se autoanalisar e se depara com as coisas erradas, se ele não tiver um certo equilíbrio, ele fica detido naqueles erros cometidos, ele é engolido, ele é sequestrado naquela situação, ele não consegue avançar. Então depende também de um pouco de maturidade para o indivíduo lidar com essas questões não resolvidas e ir adiante. De modo geral, o autoconhecimento seria
conhecer-se a si mesmo. Quem nós somos, como nós somos. Que pistas nós temos de nós? Nós somos espíritos imortais, temos um corpo espiritual, temos um corpo físico, estamos reencarnados para evoluir, as nossas qualidades e defeitos são construídos ao longo do tempo, o indivíduo traz em potencial essas possibilidades. Então, esse autoconhecimento depende de evolução do indivíduo para ele ter uma visão de si mesma. Nós somos treinados socialmente a prestar atenção lá fora, no outro, na sociedade, nos nossos parentes, no cachorro, no vizinho. Quando vamos trabalhar, nós prestamos atenção nas pessoas à nossa volta. Dificilmente nós voltamos os olhos para nós mesmos e analisamos, bom, agora eu estou triste por causa daquilo que a pessoa falou. Eu tenho uma ideia de fazer isso ou aquilo. Isso é uma coisa que acontece raramente, profundamente, não de maneira rasa nós fazemos isso. Mas ainda não temos esse alcance mental de mergulhar lá dentro e nos conhecer, tomar contato com as nossas qualidades e defeitos. Até porque muitas qualidades são rechaçadas, né, por causa da religião. Então, aí fica difícil do indivíduo ter essa clareza sobre si mesmo. Mas é algo que nós temos que treinar. À medida que vamos avançando, nós vamos aprendendo a tomar contato conosco. O Freud, ele abriu as portas para essa possibilidade, porque o nível de repressão que tinha na época com relação à sexualidade, à religião, dinheiro, era muito grande. Então, com a vinda dele, que descobriu que essas coisas ficavam no inconsciente e tirando para fora a pessoa melhorava, então começou a modificar as coisas. Então aí fica possível, factível, do indivíduo se autoconhecer. Então podemos começar conhecendo os nossos pensamentos, as nossas emoções, como o nosso corpo funciona, qual é o nosso meio social e por aí afora. Muito bem, nós estamos aqui com o Semana da Boa Nova, hoje com o tema equilíbrio emocional. Sábado que vem, nós receberemos aqui o nosso companheiro Hilário Rocha, e o Rocha vai falar sobre mediunidade. E hoje está com a gente aqui o Mário Mas, falando sobre equilíbrio emocional. Lembro a você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. A Torcisão é uma empresa de infraestrutura e também da construção civil. Conhece um pouquinho mais sobre a Torcisão lá no site deles, www.torcisão.ind.br. Evidentemente, Torcisão sem o tio, na hora que você for procurar, e Ind de indústria, www.torcisão.ind.br. Se você quer nos apoiar como faz a Torcisão, entre em contato com a gente aqui. E vai respondendo para a gente a pergunta do dia: qual é a maior dificuldade que você encontra para manter o equilíbrio emocional nos tempos de pandemia? Estamos aguardando aí o seu contato. Clarissa, como é que nós temos alguns avisos para dar para os nossos ouvintes aí, os nossos espectadores, né? Temos avisos gastronômicos, avisos de estudos. Hoje a gente já teve a sessão esportiva, o Hélio lembrou aqui do título mundial que o Palmeiras com certeza vai obter, né, Mário? Esperamos, né? O Mário já não gostou muito, porque não é palmeirense. Então... O gastronômico primeiro, Turíbio. A gente gostaria de convidar todos para o almoço italianíssimo do Seara das Fraternidades. Opa! Do Grupo Espírita Seara das Fraternidades. Mas vai ser lá? Não, como que funciona, Turíbio? É delivery e drive-thru. E vai ser amanhã, 7 de fevereiro. Então, para o pessoal aproveitar aí o domingo, né? E se deliciar com espaguete ao sugo, frango assado com batatas. Olha só, que delícia. Coisa linda, hein? E aí, como faz, Turíbio? Precisa encomendar antes. É pelo telefone 4226-1431 ou o celular 98-154-3889. A gente vai passar esse banner no fim do programa, então é só ficar ligado. Repete o telefone, 4226-1431. 4226-1431 e o outro? 98-154-3889. 3889. 98154-3889, ok. Sim. Então tá aí. E a gente passa no fim do programa também. Eu digito ali nos comentários, se alguém quiser pegar agora, já ligar lá e reservar. Muito bom. Também a gente tem agora um convite ao estudo, Turíbio. Ao estudo. Isso, é do Centro Espírita Mensageiros da Paz e Esperança. É no bairro Pinheiros, em São Paulo. Mas o curso é online por enquanto, por conta da pandemia. Então ele vai ser, o curso básico, 22ª turma.
Então ele vai ser de sábado, das 5h30 às 7 horas da noite. Começa 27 de fevereiro, com 17 aulas. E as pessoas precisam se inscrever pelo e-mail contato@semp.org.br. Eu digito lá nos comentários Vai também. passar lá os comentários na página do nosso programa para as pessoas Isso. saberem o que é. E só tem um último, Turib, que é o encontro mensal, que acontece aqui no Núcleo Espírita O Semeador. Encontro mensal de harmonização pessoal e familiar. Vai ser no domingo, dia 14, então não esse domingo, no outro. Tá. E o nosso convidado é o Edson Lorenzini, vai falar de um tema muito importante. Relacionamentos difíceis, separar ou ficar juntos. Opa, importante. Então convidar todos para se conectarem no outro domingo conosco Legal. aqui. E que horas que acontece? Às 10h30 da manhã. Às 10h30 da manhã, ok. Eu acho que com certeza aconteceu, essas dificuldades todas impostas pela impossibilidade de nós nos reunirmos presencialmente, resultou, é como você pisar assim, por exemplo, num formigueiro, né? Ele estava num lugar só, formigueiro. Alguém pisou e espalhou as formigas e foi lá. O microfone do Hélio não está funcionando, agora ok. ele está Agora voltando. Então eu vou pedir para ele, Hélio, por favor, repete o que você falou, porque tecnicamente os nossos ouvintes não ouviram nada, né? Então. Então, eu estava falando assim que esse impedimento de nós nos reunirmos presencialmente foi como pisar num formigueiro. Formiga estava tudo num lugar só, né? E aí, de repente, alguém pisou, ela espalhou. E agora, de um vídeo de formigueiro tem 3, 4, 5, né? Então, nós hoje estamos assim, né? Nós nos espalhamos através das redes sociais muito mais do que estávamos antes. E tem um curso, uma escola de aprendizes do Evangelho, começando de forma híbrida. Ela é online, você pode ir presencialmente ou pode também fazer elas o IAD, por Mas internet. essa escola aqui do Centro Espírita Mensageiros da Paz e Esperança, lá do bairro Perdizes, que a Clarice acabou de avisar, ela também ela vai ser online agora. E depois presencial, quando ela puder. vai ser presencial e também continuará online para aqueles. Então vai ser híbrida. Olha que oportunidade interessante. Né? E o nosso companheiro Ricardo Michelin está fazendo uma escola de aprendizes do Evangelho híbrida também. Você tem informações dessas? Tenho. O Ricardo Michelin, aliás, conversei com ele essa semana, ele esteve com a gente lá no programa Espiritismo na Madrugada. Aliás, um convite para aqueles que são notívagos, né? Toda madrugada de sexta-feira, de quinta para sexta, 1h da manhã, o Espiritismo na Madrugada. Ao vivo, hein? E o Ricardo Michelin esteve... É difícil, né, Mário? Mas bacana. E o Ricardo Michelin esteve com a gente. Na página do mesmo nome, no Facebook, Espiritismo da Madrugada. Procura lá que vocês vão ver o vídeo lá. E o Ricardo esteve com a gente, foi um sucesso absoluto. E as inscrições vão até amanhã, porque depois não dá para receber mais ninguém. É só entrar na página do Espiritismo da Madrugada, que tem o banner lá, e a Clarice vai postar o banner também aqui do nosso programa. Aí que eu quero reforçar que pisar no formigueiro espalhou as formigas, né? Hoje nós estamos de madrugada, de noite, de manhã, de tarde, né? E em todos os cantos é possível você fazer um curso de espiritismo hoje, Sem né? dúvida. Muito bom. Vamos então passar para a Clarice agora, que ela tem aí perguntas de ouvintes para fazer. Aliás, dá uma passada geral, porque eu estou vendo que tem bastante gente se manifestando aí. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos aqui superando as audiências dos programas anteriores. Gratidão por você estar com a gente aqui. Compartilha aí, chama mais gente, porque a mensagem do Espiritismo sempre tem alguém precisando ouvi-la. Sim. Clarissa, por favor. Lá no YouTube tem o Heitor Paluvic, no Facebook tem a Sandra Bronson, Mariana Costa, Márcia Macedo, Olivia Santos, Regina Mendes, o Edson Lorenzini, Bel Inserp e outros ouvintes aqui também. Tem uma pergunta, Mário, do Walter Page. Como a gente pode ser mais efetivo na prática do que só na fala e na teoria para o domínio de nós mesmos? Bom, Essa também é difícil, né, Mário? ele está falando e parece que a resposta vem junto. Como ser prático na nossa transformação. Isso, como a gente conseguir o melhor controle emocional na prática, ao invés só da teoria. Treinando. Em todas as situações que nem sempre nós lembramos, aí tem um problema de memória também. A terapia cognitiva, ela propõe às vezes o indivíduo fazer um cartão, onde ele coloca, se controle, tenha mais prudência. Então o indivíduo lê aquilo e ele tenta se comportar daquele jeito. Nós aprendemos através de repetições, de conscientização daquilo que nós estamos fazendo.
Então o indivíduo tem que prestar atenção sem neurotizar, porque senão ele extrapola, ele começa a se controlar de forma excessiva e se torna um chato. É um chato que você não pode fazer nada perto dele, porque tem que ser do jeito que ele quer as coisas. Então, por exemplo, ele quer ser vegetariano, está na casa da família, começa a criticar todo mundo. Ele é o chato naquele momento. Então ele tem que aprender a fazer esse controle por si mesmo. E é uma coisa que vai ao infinito. E você comentou no começo do programa sobre a busca da espiritualização. Isso a gente consegue através de leituras edificantes que auxiliam o nosso campo mental, favorecem, orações, a meditação construtiva, né? Enfim. A busca pela espiritualização, além das coisas da matéria, também nos ajuda a nos manter no eixo. Porque é muito fácil perder o nosso pensamento. A gente não consegue controlá-lo ainda. Uhum. E é muito fácil pensar isso, né? Só a gente lembrar de André Luiz dizendo que a gente vive aqui com trilhões de influências. Sim. Imagina a quantidade de ideias e pensamentos que existem, né, no campo vibratório da Terra. Pois é. E que eles não são necessariamente só bons. É só ver o estado moral dos espíritos que habitam o planeta. Então é muito fácil da gente se perder, se sintonizar. Sim. E a gente vai se perder em alguns momentos. A gente não consegue controlar o nosso pensamento a todo segundo. Sim, Pensar só coisas boas, construtivas, iluminadas. Mas a gente precisa orar e vigiar a todo momento. Para que a gente possa, o máximo, se manter em boa sintonia, né? Porque é muito difícil. É muito fácil, na verdade, se perder. Os pensamentos, eles acabam se descontrolando, né? Agora, em vários importante, momentos. você falou algo muito importante, é que nós temos as nossas quedas, acertos e erros. Quando cair, quando escorregar, levanta e continua, em vez de ficar se autorrecriminando. Recomeça, né? Recomeça. Edu? Uma boa leitura, né? Boa música, como já foi falado, ambientes favoráveis, mas tem gente que costuma colocar bilhetinho na casa inteira, né? Vai lá na geladeira, pense positivo, aí vai no banheiro, está lá no armário, seja tolerante, acalme os pensamentos, pense, e aí espalha para casa para estar sempre lembrando e exercitando a mente de uma maneira positiva. Às vezes é mais fácil. Ô Mário, deixa eu fazer uma colocação, fazer abrir um parênteses aqui no programa, porque tem algumas pessoas aqui, estou vendo aqui, viu, Clarissa? Não estou fazendo o papel da Clarissa, não. Você vai continuar com seu emprego, eu também, se Deus quiser. E até o chefe deixar, né? Mas aqui tem algumas pessoas que estão fazendo algumas colocações aqui muito interessantes, pessoas agradecendo você, dizendo que te ouvem muito na rádio, etc. Obrigado. Você está na Rádio Boa Nova, lá de Guarulhos, Boa né? Nova, isso. Lá do Jeter, do nosso companheiro lá. Isso. Qual é o seu programa lá na Rádio Boa Nova? Conta pra gente. E que dia, horário? É o Desafios e Soluções. O nome é sugestivo, que foi tirado de um livro de Joana de Ângeles. É toda sexta-feira, das 11 a meio-dia. É um programa que eu já tenho há 22 anos lá. Eu tinha um outro que nós tiramos do ar, por outros motivos, que era Desafios e Soluções Obsessão, que ficou mais ou menos 10 anos tratando desse tema obsessão. E, fazendo o programa falando sobre obsessão, eu tirei de lá assuntos de auto-obsessão, que eu escrevi o meu livro Auto-Obsessão. Ah, legal. Então, que dia é o programa? Sexta-feira, às 11 horas da manhã. Sexta-feira, 11 horas da manhã. Isso. Desafios Rádio e Boa Soluções Nova. da Rádio Boa Nova. Isso. Tem um livro, Mário, Auto-Obsessão? Auto-obsessão. Esse é o único livro no Espiritismo que fala sobre auto-obsessão. Tem capítulos de livros que falam de auto-obsessão, mas com um tema específico não tem. Eu esqueci de trazer, senão eu ia deixar aqui com vocês. Não, tudo bem. Aliás, todos aqueles que nos contatam aqui concorrem a 2 livros espíritas que a gente vai sortear daqui a pouquinho. A Clarissa vai dizer quem são os ganhadores ou ganhadoras de hoje aqui. Muito bem, o Mário Mas é o nosso convidado de hoje e nós estamos aguardando você a dizer para a gente qual a dificuldade que tem em manter o equilíbrio emocional durante o período de pandemia. Estamos aguardando o seu contato aí. Muito bem. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção e utensílios para o seu lar. Casa Rossi, você pode encontrar sempre uma unidade perto de você. Dá uma ligadinha para lá para você conhecer. 4451 7950. Vamos repetir para você anotar aí. 4451 7950. Se você quer nos apoiar como faz a Casa Rossi, entre em contato com a gente aqui. Hoje nós estamos falando sobre equilíbrio emocional. Semana que vem, o Hilário Rocha vai estar com a gente aqui, o nosso companheiro Rocha, falando sobre mediunidade. Então, hoje estamos falando sobre equilíbrio emocional.
Ô, Mário Mas, conta uma coisa pra gente, Mário. A falta, aqui é um assunto agora delicado e sério. Queria que você, aliás, preste atenção, ouvinte, porque é uma coisa muito séria que está acontecendo aí nesse período da pandemia. A falta do equilíbrio emocional, nesse período de pandemia, a gente tem notícias aí que algumas pessoas estão perdendo interesse pela vida, né? E chegam a cometer atos aí atentando contra a própria vida, né? O que fazer nesses casos para ajudar essas pessoas? Você veja, o desequilíbrio pessoal, junto com a mídia que aterroriza as pessoas, a gente não esquece o lado espiritual também, a psicosfera espiritual como se encontra, e causa esse desequilíbrio. A prece, os benfeitores recomendam constantemente, aliás, que nós façamos mais prece do que comumente fazemos, não como beatos, mas como meio de nos manter ligados com os planos superiores. E quando nós fazemos isso, nós ampliamos as nossas percepções, as nossas energias, corrigimos as distorções das nossas energias perturbadas. O Evangelho no lar ajuda, a boa leitura, conversa amistosa com os amigos, com os parentes, tudo isso pode facilitar. Mário, a gente está falando de um assunto delicado. Estamos falando de pessoas que atentam contra a própria vida, pessoas que cometem atos bestiais em função do isolamento. Mas nós também temos situações tão graves quanto, e eu queria chamar muita atenção de você, nosso ouvinte, você que está o nosso espectador, o web espectador, para esse tema que nós estamos abordando nesse momento aqui. Porque provavelmente a gente tem pessoas nesse instante que estão nos assistindo aqui, que estão com dificuldades de manter o equilíbrio emocional. O que a gente pode dar de mensagens, que mensagem, que recomendação a gente dá para esse nosso espectador, esse nosso ouvinte que está passando por problemas emocionais nesse momento e está pensando em atentar contra a vida, não consegue se equilibrar com familiares que estão ali convivendo no dia a dia. O que a gente fala para essas pessoas, Mário? Bom, este é um programa espírita. E como espírita, o que nós sabemos? Que nós não estamos sozinhos. Porque não tem milagre, não tem uma situação, uma palavra ou um livro que vai modificar tudo. Nós sabemos que estamos reencarnados em processo de evolução. Os benfeitores têm falado através dos médiuns que nós estamos passando por uma crise de mudança de planeta de expiação em provas para a regeneração. Nós não estamos desassistidos, os benfeitores estão nos assistindo constantemente. Agora, veja bem, tem situações que são difíceis, que têm sofrimento. E às vezes, num primeiro momento, não dá para tirar esse sofrimento. Quando a pessoa perde alguém, como que ela não vai sofrer? Sofre sim. Agora, não é o fim de tudo. Essa ideia que se passa na mídia de caos sem solução está errada. Não, tudo isso tem uma finalidade que é o crescimento da sociedade, a melhoria. Então aí entra a fé, a oração, água fluidificada, centro espírita. Quando necessário fazer psicoterapia, se está muito angustiado, não está dando conta das coisas, faça uma consulta psicológica, procure o centro espírita também. Então tem vários recursos para o indivíduo poder buscar auxílio. E eu queria dar uma sugestão para você. Evidentemente, a maioria das casas espíritas estão aí sem atividades presenciais, até por uma questão de segurança sanitária. Mas existem muitos trabalhos, como esse aqui, trabalhos online, que você pode assistir, pode se sintonizar com os amigos do plano espiritual. Trabalhos todos os dias e todos os horários. São vários. Existe uma tabela que está circulando no meio espírita aí, com dias e horários onde você pode acessar esses trabalhos virtualmente, da sua casa, sem fazer nada. Está no YouTube, você procura no YouTube ou no Facebook, você vai encontrar. Então, a Clarissa está postando aqui
na nossa página do Semeando Boa Nova essa tabela, onde tem lá os dias da semana e os horários que você pode contatar, assistir esses trabalhos que são absolutamente reconfortantes, né, Mário? Sim, sem dúvida, muito importante. Clarice está postando essa tabela aí. Hélio. Eu queria falar para o Mário, né, que eu acho que esse momento é um momento importante, importantíssimo para o livro dele, da autoobsessão, porque o que nós estamos vendo, e eu vejo por aí, né, e eu até vou contar um caso aqui real, de uma amiga minha, não chega a ser uma amiga, uma conhecida, que se auto-obsediou pela imprensa. Ela conseguiu, a mídia conseguiu obsediá-la de tal forma que eu temo pela vida dela no futuro, porque a vida dela fica tão chata que ela vai preferir, muitas vezes, ela tirar a vida dela antes que o vírus tira. Porque quando ela chega no mercado, ela lava o carro inteirinho dela com álcool por dentro, todinho. Né? Todo banco, tira o banco para fora, lava, passa no volante, passa em tudo. Ela passa embaixo do sapato para entrar e limpar a casa. Os netos dela, né, que ela já é uma avó, que adoram ela, e não pode chegar na casa, ela só permite que falem com ela da rua, de dentro do carro, que nem venha nem na calçada, de dentro do carro para falar com ela, e ela para de longe a cena, e ela não sai. A casa tem 5 metros de recuo, de garagem, ela fica nos 5 metros para dentro, conversando com os netos, dentro do carro, na rua. Tá? Isso tudo é uma autoobsessão, não é, Mário? Isso sem dúvida. Inclusive, claro, tem uma isso. pergunta nesse sentido, que você está falando de notícias ruins, que é o que a gente está assistindo a todo momento, se conectando. É da nossa ouvinte Patrícia, da Vila Floresta. Ela mandou para o WhatsApp essa pergunta, Hélio. Como manter o equilíbrio nos dias atuais, diante de tantas notícias e fatos que nem sempre tão bons? Que é isso que o Hélio comentou. É o que ele está falando. Olha, nós temos que aprender a filtrar. Então, entra aí a nossa capacidade de discernir o que é certo, o que é errado, averiguar, conversar com pessoas, buscar informações, para não ficar refém dessas notícias. Para sair desse clima, né, Mário? Entrar em outro clima, né? Clarissa, tem mais perguntas aí ou mais ouvintes se manifestando que você gostaria de passar por aí? Por enquanto não, Turíbio. Ok, muito bem. Mário, a pergunta que a gente queria fazer para você agora é a questão assim, o que você poderia falar para as pessoas que estão nesse momento com dificuldade, que a gente já falou agora aqui, mas que querem ajudar outras pessoas? Ou seja, um familiar que está passando, alguém que percebe um familiar passando por dificuldade, o que a pessoa faz para ajudar esse familiar? Né? Se o familiar às vezes se recusa a ajuda, né? O que o familiar faz? É difícil. Se a pessoa recusa ajuda, ela fecha as possibilidades. Eu vou fazer aqui uma sugestão psicológica. Então, se você tem um amigo, um familiar que está sofrendo e que está desesperado e fica atormentado com isso, seja todo ouvido, esteja com ela ouvindo, não ensinando, não dando direções. Porque se ela está atormentada agora, ela tem que colocar para fora a angústia que está assolando ela. Então, faça ela falar, pergunte, mas o que está acontecendo? O que você acha que vai acontecer? E vai fazendo ela falar, tirar para fora, que isso já traz um alívio muito grande. Agora, como espírita, nós falamos anteriormente, é fazer a prece, buscar os centros espíritas que atendem online, fazer boas leituras. Tem vídeos no YouTube fantásticos de aulas sobre espiritismo, sobre vários assuntos interessantes. Então, muitos caminhos tem. A pessoa precisa se mexer um pouco também. Muito bem. Nós estamos aqui falando sobre equilíbrio emocional. O Mário Mas é o nosso convidado de hoje. É que eu estou vendo aqui uma pessoa que está dizendo aqui que quando ela está com a falta de equilíbrio emocional, né? Ou seja, está se sentindo desequilibrada emocionalmente. Quem que é? Deixa eu ver quem que é. É a Ivana Galindo. Obrigado, Ivana. Diz assim que ela coloca para ouvir os cantos gregorianos. É isso aí. Cantos gregorianos é quando os seguidores da religião eram convidados a cantar o evangelho, né? Por isso, em homenagem a Gregório, né? O São Gregório e tal. Então, por isso, eles eram convidados a cantar o evangelho, sem música. Só falavam. É muito interessante isso, né? Ajuda. A música ajuda, de fato? Sem dúvida. Olha... Não o canto gregoriano especificamente, a música em si ajuda?
Eu acredito que sim. Tem o trabalho da musicoterapia mostrando que tem um efeito muito grande. E tem músicas que a gente escuta que a gente não sai fora do corpo porque o laço ainda é muito firme, porque são maravilhosas. Agora, eu penso que nós ainda não estamos muito bem comprometidos com o nosso processo evolutivo, porque se nós estivéssemos, nós buscaríamos recursos que nos ajudassem nos momentos mais difíceis. Então, a terapia cognitiva fala, às vezes você tem que se distrair para sair de uma fixação mental. Então, se você está estressado, nervoso, com medo, inseguro, o que você pode fazer de diferente que traga um relaxamento, um espairecimento? Para alguns é escutar música, para outros é andar, para outros fazer meditação, para outros relaxamento, para outros fazer uma leitura. Nós temos que descobrir quais são os recursos que nos revigoram, que nos distraiam, que nos faz bem. À medida que a gente se sente alterado por algum motivo, pega aquele recurso e se revitaliza. Muito bem. Mário Mas é o nosso convidado de hoje. Mário, e a prece? De que maneira a prece pode nos ajudar a aumentar o controle das emoções? Olha, eu acho que, desculpe da generalização, eu acho que a gente não sabe direito o efeito da prece. Penso eu que por conta das nossas restrições, de não ter percepções mais avançadas, a gente não sabe a extensão da prece, né? Você veja que nos livros de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Emmanuel, os seus romances, o que acontece quando eles fazem a prece, né? O ambiente se enche de luminosidade, de flores, de perfumes, de coisas que a gente não consegue entender, que causa emoção, elevação, bem-estar, alegria. Então a prece expande as nossas energias, faz nós sairmos das nossas restrições, das fixações mentais atormentadoras e abre portas para esperança, perspectiva, coisas boas, inspirações saudáveis, onde o indivíduo vai se sentir mais fortalecido para enfrentar os reveses naturais. Também, muitas vezes, nós neurotizamos a vida. Achamos que estamos num vale de lágrima, que só produz sofrimento. Nós estamos num planeta que é uma escola condizente com a nossa idade evolutiva. Então, nós não podemos ficar praguejando a Terra, nós temos que abençoar a Terra. Nós temos que abençoar a rua que a gente mora, a padaria que a gente compra pão, o supermercado, o ônibus, o nosso ambiente de trabalho, os nossos parentes, os nossos vizinhos. Tem que ser abençoados, fazer preces para eles e para nós também. Muito bem. Edu? Então, eu gosto de pensar que a prece é o alimento da alma, né? Na verdade, é aquela que nos equilibra da melhor maneira possível, porque nos desliga, teoricamente, das situações terrenas, né? É a que talvez mais nos retire do aprisionamento material, né? E é importante porque não tem um programa que se faça aqui da Boa Nova que não se fale da prece, do Evangelho no Lar. Quer dizer, tem um capítulo próprio no livro no Evangelho, no livro dos Espíritos, enfim, em todos os lugares, né? Jesus já dizia: orai e vigiai. Então a prece vem da eternidade para hoje, mostrando que é o instrumento que todos nós podemos praticar, realizar, para a nossa evolução, para o nosso equilíbrio em todas as situações, e principalmente nessas mais difíceis, né? Muito bom. Inclusive, isso é um fato que ocorre, né, inclusive nas empresas. Quando o empresário ele chega num certo ponto em que ele não consegue ver uma saída para a empresa dele, está lá com um problema tecnológico, muitas vezes, um problema financeiro, alguma coisa, ele recorre a um consultor, né? Uma consultoria. O que é uma consultoria? Alguém que está fora do ambiente dele e que pode vai ver ele de cima, né? Ou seja, ele tem que, agora que você está caminhando e você está no meio da floresta, se perdeu e não tem visão, porque você tem um monte de árvores na sua frente, só troncos, troncos e troncos, você tem que subir numa árvore, né? Se você quiser continuar, tem que subir numa árvore, você olhar de cima, para você ver qual o melhor caminho a tomar. Porque se você continuar correndo às cegas, muitas vezes você vai para o lado errado, né? Em vez de subir para o lado que tem água, você vai para o lado que tem bicho ou que tem seca, enfim, né?
Você não encontra solução. A prece é isso. Na hora que você percebe que você se perdeu, ou que você poderá se perder, né? Ou que você não quer se continuar andando às cegas no meio da floresta, tem que subir numa árvore. Você tem que recorrer à consultoria, ou seja, recorrer à sua equipe reencarnacionista, aqueles que trabalharam na sua reencarnação, aqueles que torcem por você, que tem um monte de gente do outro lado torcendo por você. Não são poucos, não são muitos, né? Que fazem parte, que tem parte, participam, inclusive, dos motivos pelos quais você reencarnou, que ninguém reencarna à toa, né? Dentro desse projeto reencarnacionista, fazem parte desse projeto que tem todo o interesse de que você acerte, de que você siga no melhor caminho. Recorra a essa consultoria, vamos usar uma expressão mais terra a terra, recorra a esse tipo de orientação, porque isso você vai fazer, como o Padre falou agora, você vai subir numa árvore, você vai lá de cima, você vai enxergar. Com a prece você enxerga, primeiro que você não está sozinho, que tem mais gente, bastante gente junto com você. Segundo, que você vai ter uma visão ampla, uma visão holística do momento presente que você está vivendo, naquele momento, para você saber quais as melhores decisões a tomar. As decisões surgirão como forma de intuição para você. Você vai buscar num livro, ou alguém vai aparecer que vai te falar alguma coisa, ou você vai ver um filme, alguma coisa vai vir de alguma forma, uma informação para você, que vai te dar um norte para você seguir sua vida, né? Muito bem. Mário? Só uma colocação. André Luiz dá a informação de que tem os coletores de prece. Então, na espiritualidade, nas cidades espirituais, eles coletam as preces e vão atender conforme as possibilidades. E o Ademir comentou aqui que a prece tem o poder de uma bomba atômica. Olha, agora precisa ter fé. E realmente, a prece alimenta a fé, a certeza de que Deus é bondade, amor, né? E igual você falou que está tudo certo, é necessário para o desenvolvimento. Você não está sozinho, né? Isso, e está tudo no caminho certo. E Jesus está no leme, né? E auxiliando, amparando. E o Ademir fez outros comentários bem interessantes também. Ele comenta que a notícia boa, na visão dele, aumenta até a imunidade. Que a gente, né, às vezes a gente só vê as notícias ruins, do ponto de vista ruim, e a gente acaba realmente achando que está tudo ruim. Que a gente deveria ver mais notícias boas, né? Tem mais gente passando por aí, nós estamos chegando no final. Temos mas uma dá para fazer a pergunta para o Mário. Estamos chegando nos instantes finais aqui, mas se tiver pergunta, pode fazer para o Mário. Antes, só mandar um abraço para quem está lá no YouTube nos assistindo, que é o Durval Augusto e o Ricardo Leal Neto. É uma pergunta do Júnior, de Camilópolis. O Evangelho no Lar, como ele pode auxiliar no equilíbrio emocional? Muito. Primeiro que há uma disposição pessoal de entrar em contato com a espiritualidade. E quando nós fazemos oração em casa, junto com os nossos familiares, através da prece e das vibrações, nós pedimos a presença dos benfeitores espirituais que sempre nos ajudam, nos orientam. A nossa casa fica blindada à medida que nós vamos cultivando o Evangelho no lar. Eu lembro de uma passagem de Manuel Filomeno de Miranda, que ele diz que um grupo de senhoras começou a se reunir e fazer preces. E com o passar do tempo, as preces que elas faziam atraíam benfeitores interessados no progresso da humanidade. Eles passavam na casa dessa senhora e deixavam as vibrações de alegria, de esperança. Elas ficavam todas felizes por fazer a prece semanalmente. Muito bem, Clarice. Mário, eu não vou lembrar do nome da ouvinte aqui, porque já passou nos comentários, mas alguém perguntou onde adquiriu o seu livro, Autoobsessão. Se é pela internet, como que na adquire? internet, Livrarias Espíritas. Se digitar Autoobsessão Mário Mas, vai aparecer. Okay. Muito bem, Mário, a gente está chegando no final do programa aqui, e como a gente faz sempre para uma pergunta para os nossos convidados, que palavra, se você pudesse resumir tudo numa palavra só, tudo que a gente falou sobre equilíbrio emocional aqui hoje, que palavra você usaria para definir tudo que a gente falou aqui hoje? Esperança. Por quê, hein, Mário? O que tem a esperança de tão importante aí com o equilíbrio emocional, hein? Tudo isso vai passar. O desequilíbrio é por conta de situações e também, às vezes o psicólogo é chato, né? A gente evita falar algumas coisas, mas de vez em quando tem que falar. Muitas vezes os tormentos é por conta da nossa imaturidade psicológica, por falta do nosso interesse em nos equilibrar.
Então, às vezes, nós nos permitimos ao desequilíbrio e depois, para consertar os danos, demora um pouco. Então, a esperança, porque a gente sabe que nós estamos num processo evolutivo, tudo que está acontecendo é passageiro, faz parte do programa evolutivo. Só que a nossa visão é fragmentada, a gente só pega pedaços da realidade e pensa que aquilo é o todo. Não, atrás disso existe um universo. Como foi dito aqui, os nossos amigos espirituais estão vibrando, esperando por nós, nos dando força. A gente não tem ideia do trabalho que eles fazem conosco à noite, quando tira a gente fora do corpo, para fazer trabalhos, aprender, fazer cursos, receber orientação. Nós estamos todos amparados. Mário, eu queria dar nós estamos terminando, mas uma dica aqui para o nosso ouvinte, porque nós temos duas situações extremas na pandemia que provocam a questão do desequilíbrio emocional, que é a questão das crianças e dos idosos. São extremos. A criança, porque o espírito está chegando aqui, que precisaria estar convivendo, etc., e está confinado. Então, o pai e a mãe têm um papel importantíssimo de aproximar, de trazer para a realidade de uma sociedade que está em transformação. Não é? E o idoso, que é aquele que viveu todo o período de relacionamento, etc., e agora está confinado. Então, para que esse idoso também tenha uma acolhida da família, para que possa manter, pelo menos, os laços de relacionamento estreitos nesse período de pandemia. Queria que você desse as suas considerações finais antes da gente partir aqui para o encerramento. Bom, eu agradeço o convite de vocês, acho muito importante esse programa para esclarecer todos nós estamos enfrentando essa situação, e esse programa vem trazer conforto, mostrando que há diretrizes, que há caminhos, que nós não estamos sós. É muito bom saber que estamos amparados, que estamos caminhando para algum lugar melhor do que esse. Nós agradecemos muito a sua participação hoje, viu, Mário? Eu que agradeço. Clarissa, quem é que ganhou o livro? Quem são os ou as ganhadoras do livro de hoje? Turibe, os ganhadores de hoje é a Clarice Leite e o Arnaldo Pereira. Clarice Leite e Arnaldo Pereira, parabéns, ganharam os livros. Vão retirá-lo aqui no Núcleo Espírito Sonhador, depois do Semana Boa Nova, qualquer sábado. Qualquer sábado. Endereço? Rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, Santo André. Rua Itapiranga, é um nome indígena, né? Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André. Qualquer sábado, depois do programa, 9h30, 10 horas, nós estamos aqui ainda. Estamos aguardando você. Muito obrigado por você ter ficado com a gente até agora aqui. Uma gratidão imensa pela audiência, que hoje explodiu tudo aqui pelos indicadores que eu estou vendo aqui, e que você compartilhe na sua página aí. Hoje nós estivemos com o nosso querido Mário Mas aqui falando sobre equilíbrio emocional. Semana que vem o nosso companheiro Rocha, o Hilário Rocha, estará com a gente falando sobre mediunidade. Olha, uma dica, dá uma passadinha lá no site do Núcleo Espírito Semeador, www.semeador.org, que você vai encontrar este programa e todos os demais que estão lá gravados para você ouvir, né, porque ela está em gravação, na hora que você quiser. Mas você pode ouvir também e assistir na Web Rádio, porque esse programa aqui vai ser retransmitido às 18 horas de hoje, lá na Web Rádio. www.webradio.osemeador.org. E uma boa semana para você, ouvinte.